Pessoal, trago novidades sobre o livro aqui do canal que fizemos sobre o Bolsonaro. O livro já está pronto, já está na fase de diagramação, só falta finalizar isso e falta a sua participação também para nós decidirmos qual vai ser o título desse livro. É só você ir na aba da comunidade, clicar no link que está lá e selecionar aquele que você acha que é o melhor título para o livro sobre o Bolsonaro. Possivelmente na próxima sexta-feira vamos fazer a live de lançamento do livro, se tudo der certo, se o pessoal finalizar a diagramação até na sexta que vem. Mas fiquem ligados, ativem as notificações, me sigam também lá no Twitter, @profleooficial. E continuem trazendo pessoas para o canal, continuem compartilhando os vídeos, continuem trazendo agentes de mudança, mas agentes de mudança reflexivos para a nossa comunidade de reflexão. Porque é assim que nós vamos conseguir pressionar o governo Bolsonaro e tentar o impeachment do presidente. Nós vamos conseguir fazer essa pressão. E antes de falarmos sobre o assunto do vídeo, eu gostaria que você visse esse trecho da reunião ministerial do dia 22 de abril, o trecho dessa fala do Paulo Guedes. Fique com ela agora. Pegamos as empresas, microcrédito, depois de 0 a 360 mil, depois de 360 a 10 milhões, montamos um comitê de bancos, estamos lá com o Montezano agora fazendo justamente a reestruturação. Não vai ter molezinha para a empresa aérea, para nada disso. É dinheiro que vamos botar usando a melhor tecnologia financeira lá de fora. Nós vamos botar dinheiro, vai dar certo, nós vamos ganhar dinheiro. Nós vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Agora nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas. Esse trecho ele está percorrendo as redes sociais, o Twitter, e eu gostaria de comentar porque ela revela uma faceta do Paulo Guedes que é muito importante que você entenda. E eu também gostaria de comentar para evitar uma interpretação equivocada. Porque as pessoas podem ver o Paulo Guedes falando, não, nós vamos ganhar dinheiro com as grandes empresas, e pode achar que eles vão ganhar dinheiro com pessoas físicas, o dinheiro vai para o bolso de cada um deles. Tá? E aí a discussão vai para um lado de corrupção e não vai para o lado que é o lado apropriado, que é a mentalidade do Paulo Guedes, a mentalidade dele desconectada da realidade brasileira. Quando ele fala nós vamos ganhar dinheiro, ele não está falando eles, está falando do país. Então nós, o Brasil, nós vamos ganhar dinheiro botando dinheiro na mão das empresas grandes, das grandes companhias, ao invés de colocar na mão das pequenas companhias. Se nós colocarmos dinheiro nas mãos das empresas pequenas, as empresas pequenas, nós vamos perder dinheiro. E o Paulo Guedes é como o Zeca Dirceu falou, ele é um tchutchuca de banqueiro, ele é um tigrão dos mais pobres. E o governo Bolsonaro, ele é um governo completamente voltado para as grandes companhias, para as grandes empresas, para o empresariado, para a elite, para as pessoas que têm de fato poder econômico. É por causa dessa mentalidade do Paulo Guedes que os mais pobres estão sendo tão penalizados durante a pandemia de Covid-19. Os mais pobres estão tendo que encarar filas imensas na Caixa Econômica Federal, estão tendo os seus pedidos para receber o auxílio negados, eles precisam passar muito tempo nas filas, correndo o risco de se contaminarem, correndo o risco de contaminarem seus familiares, ou seja, colocando as suas vidas em risco. E para piorar a situação, Paulo Guedes queria dar R$200 apenas, a oposição pressionou, o governo achou prudente aumentar um pouquinho para 600, só que agora Paulo Guedes quer voltar a ter os R$200. Ele é, de fato, o pior ministro da economia, antigo ministério da Fazenda que nós já tivemos na nossa história. Paulo Guedes é uma pessoa completamente desconectada da realidade brasileira. Ele é o bilhãozinho. Tudo que ele fala de bilhão. Bilhões de empregos, bilhões de pessoas, bilhões de reais, bilhões de privatização. Ele é uma completa piada. Fora que Paulo Guedes ele tem um pensamento todo arcaico a respeito da economia. Se você quiser entender um pouco mais sobre economia, sobre o mundo financeiro, eu sugiro esse livro aqui do Paul Singer, O Mundo Financeiro, para entender o mundo financeiro. E aqui você vai perceber como Paulo Guedes ele é completamente primitivo. Claro que o Paul Singer não vai citar o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes era um completo nada até ele ser ministro da economia do governo Bolsonaro. Era um grande investidor e como economista tem se mostrado um excelente vendedor, porque ele quer vender o nosso país, principalmente o Banco do Brasil, como ele já falou. Só que por que o Paulo Guedes ele tem um pensamento primitivo? Porque ele segue o mesmo pensamento do FMI lá da década de 50. Vamos deixar o crédito mais difícil, vamos retirar investimentos públicos e também vamos congelar salários. É tudo isso que o Paulo Guedes quer fazer. Só que o que o Paulo Guedes não sabe, o pior ministro da economia da nossa história, é que
o consumo brasileiro, a economia brasileira, ela é puxada, ou melhor dizendo, ela é empurrada pelo consumo das famílias. E as empresas pequenas, elas concentram uma grande quantidade de mão de obra. Então, se as empresas pequenas elas começarem a quebrar, o que vai acontecer? Nós vamos começar a ter um desemprego maior e a nossa economia vai para o saco. Então, esse é um ponto fundamental dessa reunião que nós tivemos no dia 22. É a perspectiva, o plano econômico de Paulo Guedes, o nefasto plano econômico do Paulo Guedes. Por que ele quer deixar só o dinheiro na mão das empresas grandes? Porque essas são as empresas que estão no capitalismo financeiro. O que vai acontecer? Se essas empresas começarem a terem o seu caixa deteriorado, o valor das ações cai, e aí o que vai acontecer? Os próprios investimentos do Paulo Guedes e do capital financeiro desses empresários que estão do lado do Bolsonaro também vão cair. Porque quando você começa a ter as grandes empresas perdendo dinheiro e as ações dela se desvalorizando, você tem um efeito manada, um efeito cascata, puxando todas as outras empresas para baixo, ou a maioria delas, pelo menos. Então as pessoas começam a perder dinheiro. E o Paulo Guedes, ele é um lacaio do capitalismo financeiro, com toda aquela arrogância que ele leu vários livros, mas nunca escreveu nada sobre isso, né? Nunca escreveu nenhum livro, não conseguiu entrar na PUC e é um ressentido por isso. Ele é um ressentido justamente porque ele tentou e não conseguiu ser professor da PUC ou da FGV. A própria Thaís Oyama revela isso no livro dela, Tormenta, os bastidores do governo Bolsonaro. Então esse ponto que nós precisamos ficar ligados a respeito dessa entrevista, dessa reunião. Essa foi uma fala que está no vídeo 7 do UOL, na parte 7, então eu não consegui ver. É justamente nessa parte que o Sérgio Moro sai, ele fala, dá um cochicho no ouvido do Bolsonaro e sai, mas esse é um dos pontos mais perigosos dessa entrevista. Se Bolsonaro vai cair por conta do Moro, se não vai cair, há muita divergência jurídica. Mas a fala do Paulo Guedes revelando que esse é um governo em favor dos ricos é muito, mas muito séria, muito grave e nós precisamos nos mobilizar. E depois vem Tabata Amaral, outras pessoas dizendo que não há luta de classes no nosso país, não há polarização política, é uma grande bobagem que essas pessoas estão falando. Há sim uma luta de classes, porque o governo Bolsonaro, na visão de Paulo Guedes, é um governo voltado, do ministro Bilhãozinho, é o governo voltado para os mais ricos e não para os mais pobres. Por isso que eles não ligam para a Covid-19, porque os mais ricos, eles podem pagar um sistema de saúde. E a primeira parte da doença, ela veio com os mais ricos, com aqueles que vieram da Europa, com aqueles que estavam nos Estados Unidos, ou seja, já passou. A doença, a pandemia nas classes mais altas, ela já passou. Claro que algumas pessoas vão continuar pegando aqui ou ali, mas a grosso modo ela já passou. Foi o primeiro momento, enquanto o sistema de saúde não estava colapsado. Agora que está chegando no interior, agora que está chegando no morro, agora que está pegando as pessoas mais pobres, eles não ligam mais, porque é um governo completamente que menospreza os mais pobres, desprivilegia os mais pobres. E é esse um ponto essencial da reunião que nós precisamos ficar atentos. Não caia nessa de que a Paulo Guedes está falando de corrupção. Não, não é esse o ponto. O ponto é o governo Bolsonaro é um governo para os ricos e eles vão continuar fazendo política para os ricos. E é por isso que os mais pobres vão continuar sofrendo na mão do governo Bolsonaro e é por isso que a economia nossa não vai decolar. Foi por isso que cresceu aquele pibinho ridículo de 1,1%, um pibinho de Paulo Guedes. E não vai continuar e não vai aumentar se ele não começar a olhar para os mais pobres. E ele não vai fazer isso, foi revelado nessa reunião. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, gostaria de ouvir a sua opinião. Cuidado para não cair nessa discussão que não é a discussão certa, que é essa parte da corrupção da fala do Paulo Guedes. Tome muito cuidado com isso. O que você precisa entender, o que nós precisamos entender é o plano econômico nefasto, burro, primitivo, arcaico do ministro da Economia, o pior da nossa história, Paulo Guedes, o vendedor de estatais, o ministro Bilhãozinho.